A paz do Senhor, boa noite. Glória a Deus, né? Que nessa noite o Senhor possa continuar falando comigo e com você, né? Que nessa noite nós possamos continuar recebendo da parte do Senhor. Agradeço primeiramente a Deus, a minha amiga e irmã em Cristo, Daniele, a qual me convidou, né, para trazer nessa noite uma palavra da parte do Senhor. Peço aos irmãos que nessa noite abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1 em diante, para que você também possa acompanhar a leitura conosco, né, nesse momento. Glória a Deus. Então vamos iniciar a leitura, né, que a hora passa, que diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que não bebas vinho ou bebida forte, nem comas comida imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cujo a vista era semelhante à vista de um anjo de Deus. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho agora, pois não bebe vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino, aleluia, será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Vá para o 12, o versículo 12. Então disse Manoá: Cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? 14. De tudo quanto procede da vida, de vinho não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Glória a Deus. Vá para o capítulo 14, o início do 14, que diz, o início do capítulo 14. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Agora, pois, toma por minha mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disse: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás e tome mulher dos filhos dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Vá para o versículo 8 e 9. Do 14. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, apartando-se do caminho, a ver um corpo do leão morto. E eis que no corpo do leão havia um enxame de abelha com mel, e tomou nas suas mãos, e foi andando comendo dele, e foi a seu pai
pai e sua mãe, e deu-lhe dele também, e comeram. Porém não lhe deu a saber que tornara o mel do corpo do leão. Até aí, porque as horas elas se passam, né? Eu quero ler o tema dessa palavra, que tem por tema: não siga a sua direção, siga a direção do Senhor, vai valer a pena, obedeça. Não siga a sua direção, siga a direção do Senhor, vai valer a pena, obedeça. Obediência, direção e escolha. Eu quero ministrar nessa noite para a tua vida sobre obediência, direção e escolha. Essa palavra que se encontra em Juízes capítulo 13 e o 14 em diante, fala sobre a história de um casal, né? Que não fala o nome da mulher, mas fala o nome do homem. Esse homem se chamava Manoá. O nome da sua esposa não tem aqui na Bíblia. Acontece que esse casal, né, estava casados, e essa mulher, que não fala aqui o nome dela, ela era estéril. Estéril significa que essa mulher ela não poderia ter filhos. Ela não poderia dar fruto, não poderia conceber filhos, né? E acontece que, certo dia, aparece um anjo, a mandado do Senhor, um anjo do Senhor, aparece a esta mulher. Ela se encontrava sozinha, e esse anjo fala para essa mulher que ela iria conceber, ou seja, ela iria engravidar. E ele fala para essa mulher que esse menino, ele seria um nazireu. Nazireu significa que ele seria separado. Ele seria um menino consagrado para o Senhor. Ele seria um menino que essa mulher ela deveria ter todo cuidado com ele. Aleluia! Ela deveria, aleluia, cuidar desse menino de uma maneira a qual esse menino não poderia nunca tocar em bebida, nunca tocar em animal morto, nem se contaminar. Porque esse menino seria um nazireu de Deus, um escolhido, um menino consagrado ao Senhor. E esse anjo aparece somente a ela. Mas depois ela vai até o seu esposo e fala para aleluia, fala para ele que ela tinha sido visitada por um anjo, e o anjo tinha falado que ela seria mãe. Ela teria um menino. E tinha falado também como seria que ela iria conduzir, ou seja, criar aquele menino, né? Aquele menino, ele tinha que ser obediente. Ela teria que ter todo cuidado com aquele menino, porque desde o dia do nascimento, aleluia, até o dia da sua morte, aquele menino tinha que trilhar um caminho, ou seja, uma direção, aleluia, ou seja, uma trajetória de obediência. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. O caminho percorrido que esse menino ia percorrer, caminhar, seguir, tinha que ser dentro da palavra obediência. Ele tinha que ser um menino obediente, ele tinha que ser um rapaz obediente, ele tinha que ser um homem obediente até a sua morte. Mas acontece que determinado dia, esse menino, né, que essa mulher tanto esperou conceber, ele cresce, ele vira um adolescente. E esse menino virando um adolescente, né, virando um rapaz, chega um período que ele quis namorar, se casar, como é de costume, né, se fazer. E acontece que certo dia, esse menino, ele vira para os seus pais, ele chega para conversar com os seus pais, Manoá e sua mãe, e fala para ela que queria se casar, né? E aí ele convida o seu pai para ir até a terra dos filisteus
Mas acontece que esse povo chamado filisteu era um povo inimigo do povo do Senhor. E jamais esse rapaz, ele se chamava Sansão. Foi o nome dado pelo Senhor para ser colocado naquele menino que virou esse rapaz. E acontece que esse rapaz chamado Sansão, né, como eu falei, ele chega para o seu pai e para sua mãe e fala: mãe, pai, eu quero namorar e quero casar. E aí ele chama o pai para ir até a terra dos filisteus, que era o povo inimigo do povo israelita, do povo de Israel, do povo de Sansão, né? E aí ele chama o seu pai e sua mãe para ir até essa terra para buscar uma noiva, uma namorada para ele. Mas porém o seu pai diz: filho, não tem mulheres aqui onde a gente mora, mulheres da qual seja da tua linhagem, sejam mulheres israelitas. E acontece que Sansão, ele fala para o pai dele e para a mãe que aquela mulher, ela tinha agradado aos seus olhos. Ele tinha se agradado daquela mulher. A mulher tinha agradado, preste atenção, os olhos dele. Mas aquela mulher que não era mulher do seu povo, ela era uma mulher filisteia. Ela era uma mulher do povo inimigo. E ele não poderia casar com essa mulher. Mas ele chega para o seu pai e para sua mãe e fala: essa mulher, ela me agrada aos meus olhos, pai. Toma ela para ser a minha esposa. Mas lembra que eu falei que Sansão, aquela criança que foi colocada no ventre daquela mulher que era estéril, esposa de Manoá, aquela criança que foi colocado o nome de Sansão, aquele rapaz, ele era um nazireu. Lembra que eu falei isso? Ele era um rapaz escolhido, consagrado do ventre da mãe dele, aleluia, que ele seria um rapaz do começo da sua trajetória, da sua vida, até o final da sua vida. Ele tinha que ser um rapaz obediente. Você lembra que eu falei isso sobre obediência? Que ele não poderia tocar em bebida, ele não poderia tocar em nada imundo, ele não poderia tocar em animal morto, ele não poderia tocar em nada que o contaminasse, porque ele era um nazireu, ele era um rapaz escolhido, ele era um rapaz consagrado do ventre da mãe dele. E ele teria que obedecer do começo da sua vida até o final da sua vida, ou seja, até a sua morte. Ele tinha que percorrer um caminho com a palavra na vida dele, obediência. Mas não foi isso que aconteceu. Acontece que Sansão, ele não seguiu a direção de Deus. Anda, camanaço e decasto. Ele seguiu aquilo que agradava os olhos dele. Ele seguiu a direção dele e não a direção do Senhor. Eu te pergunto nessa noite, o Espírito Santo de Deus me eleva a te perguntar: qual é a direção que tu tens seguido, a tua ou a do Senhor? Porque também eu quero falar da parte do Senhor, que se você estiver seguindo a sua direção, nada vai dar certo na tua vida. Mas porém eu te digo outra coisa: se tu estiver seguindo a direção do Senhor, pode ficar sossegado, porque tudo já deu certo na tua vida. Se você está fazendo isso, o Senhor, ele te passou um recado. O Senhor, ele ministrou sobre a tua vida, tu ainda criança. Como ele falou com Sansão, ele também falou comigo, ele também falou contigo. Ele te deu uma direção para você percorrer. Ele te deu um caminho para você seguir. Mas acontece que muita gente está saindo da direção do Senhor, como fez Sansão. Mas nessa noite o Senhor, ele traz para você: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque não adianta entregar oferta, entregar
holocausto, entregar a oferta, mas não tem a obediência na vida. Não adianta, aleluia, se esforçar para ofertar, mas por detrás da tua oferta não existe a palavra, a atitude de obediência. É sacrifício de tolo, diz o Senhor nessa noite. Há muitos fazendo isso. Há pessoas que tanto sacrificam, mas não obedecem o que Deus manda fazer. Há pessoas que têm saído da direção, têm saído do projeto, têm saído do caminho, têm saído daquilo que Deus tem mandado fazer. E pode pagar um alto preço por isso, como aconteceu com Sansão. Porque eu vou te contar no percorrer da pregação o que foi que aconteceu com Sansão. Sansão, ele disse para o pai e para a mãe dele que ele queria aquilo que agradasse os olhos dele, mas não agradaria aos olhos do Senhor. Mas ele bateu o pé no chão e ele disse: eu quero meu pai, eu quero minha mãe, aquela mulher, a Filisteia. E ele chega a casar com aquela mulher, né? Ele casa com aquela mulher, mas vive pouco tempo com ela. Foi a primeira emboscada do inimigo na vida de Sansão. Anda, que amassou, cuidado, vigia. O inimigo, ele chega devagarzinho na vida de alguém e ele vai traçando emboscada. Ele vai traçando, aleluia, projetos para derrubar as pessoas. Ele vem bem devagarzinho, com estratégia. Ele vem com estratégia, a qual ele veio na vida de Sansão, do nazireu, do escolhido, do menino consagrado, o menino ungido do ventre, o menino que devia obedecer e desobedeceu, por causa da estratégia de Satanás sobre a vida dele. Nessa noite, a palavra é obediência. Obediência. O Senhor nessa noite, ele traz para você e para mim, para que eu e você venha mais obedecer. Aleluia, glória a Deus. E acontece que Sansão, ele casa com essa primeira mulher, porque tem mais. Primeiro ele casa com essa mulher de Tímina, a Filisteia. A primeira mulher que aparece na vida de Sansão, a qual ele disse que agradava os olhos dele, a qual ele queria seguir a direção dele, a qual ele queria seguir a escolha dele. E depois vem Dalila, a segunda emboscada do inimigo contra a vida de Sansão. Na primeira, ele ainda, Deus teve de misericórdia. A primeira mulher, a Filisteia. Quer dizer que Dalila também era desse povo. E acontece que a primeira investida na vida de Sansão foi essa. Depois, essa mulher, ela é queimada com o seu pai, porque o povo inimigo faz com que essa mulher, ela fique conversando com Sansão, e ele conte para ela o segredo dele, porque Sansão, ele tinha um segredo, presta atenção. E eu e você também tem. Eita, decamaçou. Eu e você também tem um segredo com Deus. Cuidado. O inimigo vai traçar estratégia. Ele vai traçar um arrumadinho para querer saber qual é o meu e o teu segredo. E sabe o que aconteceu com Sansão? Ele fez isso. Mas Sansão, essa primeira mulher, ele não contou o segredo dele. Que seria que ele não podia, ele era nazireu e não poderia cortar o cabelo, nem tocar em animal morto, nem beber bebida forte. Esse era o segredo de Sansão. E se cortasse o cabelo dele, ele perdia a força que foi dada pelo Senhor, colocado sobre a vida dele. E acontece que a estratégia do inimigo foi com essa mulher. E ela começou a incomodar Sansão para que ele abrisse o coração dele e ele falasse para ela o segredo dele. Mas Sansão, ele foi enrolando ela, essa primeira, e ele não contou para ela. Mas o que aconteceu? Eu estou correndo por causa do tempo. O que aconteceu? Na primeira mulher, o inimigo não
descobriu, veja a primeira estratégia. O inimigo não descobriu o segredo de Sansão. Mas ele não só tenta uma vez, vigia. Ele tenta mais de uma para te derrubar e me derrubar. É noite de alerta. Ele tenta mais de uma vez para te destruir e me destruir. O Senhor nessa noite está dizendo para alguém vigiar mais. O Senhor nessa noite está alertando alguém para que alguém comece a não só orar, mas comece a vigiar ainda mais do que já está vigiando. Porque o inimigo não só lança uma estratégia para derrubar alguém, ele lança mais de uma. E o que acontece? Na primeira mulher, Sansão enrola ela e não conta um segredo. Mas na segunda, que se chamava Dalila, o inimigo manda essa mulher para ela se relacionar com Sansão. E mais uma vez, Sansão cai na direção dele e não na direção do Senhor. Sansão faz o desejo dele, a vontade dele e não a vontade do que o Senhor tinha para a vida dele. E Sansão casa, quer dizer, fica junto, né, com essa segunda mulher, que se chama Dalila. E essa segunda mulher chamada Dalila, porque a primeira morreu queimada com os seus pais, né, com o seu pai. Porque os filisteus, eles ficaram muito chateados com Sansão, porque Sansão foi contra eles. E aí queimaram a primeira mulher de Sansão e o seu pai. E aí Sansão vai, foge, né? E aí encontra Dalila no caminho dele. A outra estratégia do inimigo. E acontece que ele começa a se relacionar com Dalila. E o povo inimigo, os filisteus, vai até Dalila e diz assim: Dalila, a segunda vez, a estratégia do inimigo, Dalila, convence Sansão a contar o segredo dele, o que é que acontece na vida dele, que ele é tão forte, que ele sempre vence as batalhas que ele enfrenta. Aí Sansão vai, se apaixona por Dalila. O inimigo tem tanta estratégia para derrubar alguém que você nem imagina. E ele não vai vir feio não, viu? Presta atenção. Ele vai vir muito bonito. Diz na palavra que poderá ser que até os escolhidos sejam enganados. Ele pode aparecer como um anjo de luz. Ele não vai vir feio para a vida de ninguém. Ele vai vir muito bonito para enganar, como diz na palavra, até os escolhidos. Mas acontece que Sansão sempre seguindo a sua direção. Aí Dalila vai, conversa com o povo inimigo, os filisteus. E aí eles dizem assim: olha, a gente te dá tanto para tu descobrir qual é o segredo daquela força de Sansão. Dalila vai, se aproxima de Sansão, Sansão se aproxima de Dalila e eles começam a se relacionar. E ela começa a incomodar Sansão para que Sansão ele conte o seu segredo para ela. E ela começa a chantagear. O inimigo ele tem muitas estratégias, viu? Ela começa a chantagear Sansão. E ela começa a falar para Sansão: Sansão, você não me ama. Sansão, você não me ama porque você não quer contar o teu segredo para mim. Aí Sansão, ele começa a enrolar novamente essa segunda mulher chamada Dalila. Mas acontece que certo dia, ele não conseguiu mais enrolar essa mulher. E ele abre todo o segredo dele. Ele abre o jogo para ela. E ele fala para Dalila: eu sou um nazireu. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu. Eu sou um nazireu de Deus. Se cortar o meu cabelo, a minha força irá acabar. Eu irei perder eu irei perder as minhas forças. Ele abre o coração, ele mostra, ele se revela para Dalila, para o inimigo.
Ele conta o segredo, o mistério que Deus tinha com ele. Aleluia. Cuidado, nem todo mundo que diz que é teu amigo é. Vigia. Nem todo mundo que está próximo de você é o que você pensa, diz o Senhor nessa noite. Nem todo mundo que fala bonito, até fala a palavra do Senhor, mas o inimigo, ele se disfarça. Nessa noite o Senhor está te mandando vigiar mais. Aleluia. Porque o inimigo, ele tem várias estratégias para derrubar alguém. Aleluia, glória a Deus. E acontece que Sansão, ele se revela, ele abre tudo, ele abre o coração para Dalila, ele abre o coração para o inimigo dele. Dalila põe a cabeça de Sansão no colo. Dalila já tem conversado com o inimigo, os inimigos estavam lá fora, só era abrir a porta, entrar e atacar Sansão. E dali Sansão começa a falar, se cortar o meu cabelo. Ele não vigiou. Aí Dalila vai dar um sinal para os que estão lá fora. Os inimigos entram. Ela já tem nesse meio tempo cortado o cabelo de Sansão, alisando o cabelo dele, pois a cabeça dele estava nos seus joelhos, no seu colo. E ela corta o cabelo de Sansão. Ele já tem perdido a força. Os inimigos que recebem o sinal lá fora entra pelaquela casa e amarra Sansão e leva Sansão preso. Sabe por que Sansão seguiu a direção dele? Ele só caiu nessa emboscada porque ele não seguiu a direção que o Senhor deu para ele. Você só vai cair na emboscada de Satanás. Você só vai cair na emboscada do inimigo se você seguir a tua própria vontade. Se você seguir a tua direção. Se você seguir os teus desejos da carne. Se você seguir a tua vontade. Aí você vai cair na emboscada do inimigo, como fez Sansão. Aí acontece que Sansão já tem perdido a força. Eles amarram Sansão. Paga Dalila. E leva Sansão preso. Quando Sansão chega lá, eita, aleluia, eles começam de camanaçui a furar os olhos de Sansão. A que ponto o inimigo pode chegar a fazer na vida de uma pessoa que dá lugar a ele e não segue a direção do Senhor? Eles começam a furar os olhos de Sansão. Prende Sansão, né? E Sansão fica lá, creio eu que muito triste, dizendo ao Senhor: Senhor, o que eu fiz da minha vida? O Senhor passou a receita que eu devia seguir para minha mãe. O Senhor me deu a direção certa. Eu creio eu que ali Sansão, com os olhos furados, ele começa a chorar. Ele começa a se arrepender. Ele começa a dizer: Senhor, o que eu fiz da minha vida? Eu segui os meus desejos, as minhas vontades, a minha direção, e eu desobedeci ao Senhor. Creio eu que ele falou assim. E as lágrimas que creio eu que caíam dos olhos de Sansão, decamação misturada com sangue, porque os seus olhos tinham sido furados. Eita, aleluia! E acontece que se reúnem para fazer uma festa. E eles dizem: pega Sansão e traz Sansão para a gente brincar com ele. Você está vendo o que o inimigo quer fazer? Ele faz a estratégia. Ele traz a pessoa para o laço dele, presta atenção. E depois a pessoa cai no laço dele, na emboscada dele, e depois ele brinca com aquela pessoa. Ele faz aquela pessoa de palhaço, de palhaça, porque ele só sabe fazer isso com as pessoas, o ser humano. Foi isso que ele fez com Sansão. Aí Sansão é levado para aquele determinado lugar, onde o povo inimigo estava reunido, se banqueteando, comendo, bebendo. E eles disseram assim: agora vamos ver Sansão, o nosso inimigo, vamos brincar com ele.
E Sansão se encontra naquela condição, com alguém segurando ele, guiando ele. E ele diz assim: olha, me leva até a coluna desse lugar. O lugar que sustentava aquele lugar. Né? E Sansão ali é colocado naquela coluna. Alguém direciona ele até aquela coluna. E ele fala para o Senhor: Senhor, nesse momento, me devolve a minha força para eu me vingar dos meus inimigos. Sansão se agarra naquela coluna, balança aquela coluna, e o Senhor tem misericórdia, escuta Sansão, e coloca a força naquele determinado momento sobre a vida de Sansão. Mas acontece que o fim dessa história foi muito ruim. Porque Sansão também termina morrendo com aquele povo inimigo. O inimigo brincou com Sansão, destruiu, né, a vida de Sansão. O inimigo furou os olhos de Sansão e depois matou Sansão. Né? É isso que ele quer fazer na vida de alguém, se alguém seguir a sua própria direção, a sua própria vontade, desobedecer a Deus. E acontece que Sansão, ele pega naquelas colunas, ele balança aquelas colunas, e aquelas colunas, que é a sustentação daquele lugar, cai, desmorona tudo cai ali. E acontece que todo mundo morre, e Sansão também. Aquele rapaz que tinha sido consagrado do ventre de sua mãe, que o Senhor tinha colocado sobre a vida dele um chamado, uma escolha, uma direção, é destruído. Primeiro ficou cego e depois teve que morrer com o povo inimigo. Aleluia! É assim o final da história. É isso que muitos podem passar se desobedecer ao Senhor. Diz lá, declamação lá no Salmo 1, escute. No Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você ouviu o Salmo 1? Que não anda segundo conselhos dos ímpios, que não anda segundo a sua própria direção, a sua própria vontade, ou seja, que não anda em desobediência para com o Senhor, que não desobedece aquilo que Deus tem mandado fazer, que não desobedece na direção que o Senhor tem dado, né? O Salmo 1 fala isso. E acontece que o final dessa história foi muito triste, né? Sansão terminou morto por desobedecer ao Senhor. Nessa noite eu trago para você, da parte do Senhor, a palavra obediência. Eu não sei o que você tem passado, porque você tem obedecido. Porque muitas vezes, por a gente ser obediente, parece que a gente sofre mais. Parece que a gente é mais apontado. Parece que a gente é mais julgado. Por a gente querer, ou fazer, né, o que Deus nos manda. Por a gente seguir a direção do Senhor, muitas vezes a gente paga até um alto preço. Muitas vezes até a nossa própria família, né, não consegue entender o que a gente tem feito, o que o Senhor tem mandado a gente fazer. Mas mesmo assim, você passando por isso, alguém não te entendendo, alguém te interpretando mal, alguém te julgando, obedeça ao Senhor. Eu não sei se você está passando por isso, mas muitas vezes alguém não entende o teu chamado, não entende a tua escolha, não entende a direção que o Senhor deu para você.
Mas o Senhor, o que Ele mandou você fazer, faça. Se Ele está mandando, se Ele deu a receita, deu a direção, siga a direção do Senhor e não a tua. Porque se você seguir a tua, você vai terminar, né? Ou como Sansão, ou pior do que ele. Sansão, ele terminou cego e morto, né? Acontece que muitos filhos rebeldes, desobedientes, muitos terminam no presídio, muitos terminam no hospital, muitos terminam mortos. Por quê? Porque desobedece a Deus, ao pai, à mãe ou alguém que o cria, né? Mas que nessa noite você guarde essa palavra e obedeça e siga a direção que o Senhor, Ele tem te entregado uma direção, Ele tem te dado uma direção. O Senhor, Ele tem te instruído. O Senhor, Ele ainda falou com você o que Ele quer que você faça. Obedeça, obedeça. O Senhor, o Espírito Santo do Senhor, Ele clama nessa noite, pedindo para eu e você obedecer. Aleluia, obediência à palavra, a direção do Senhor. O Senhor, Ele vai te dar algo em especial se você o obedecer. Obedeça, vai dar tudo certo. A direção certa é obedecer. O final é melhor do que o começo. O final da tua trajetória, o final da tua vida vai ser maravilhosa se você seguir o que Deus tem te mandado. Aleluia, glória, glória.